Boa noite a todos e a todas que já estão aqui nessa live não anunciada, porém o coração todo o tempo pedindo para refletir, para conversar um pouco. Vamos fazer hoje uma live oracional, reflexiva. Estamos iniciando nessa próxima quarta-feira o tempo da Quaresma. E nós vamos refletir um pouco sobre a Quaresma, sobre alguns pontos importantes que no nosso dia a dia, como cristãos, como pessoas que seguem o Evangelho de Jesus Cristo, que se autodeclaram religiosas, seguidoras do Cristo, do Evangelho. Então vamos refletir um pouco hoje, nessa noite, sobre a Quaresma e alguns pontos importantes. Quero dar as boas-vindas a Sinoli Castro, minha colega de trabalho, Fábio José, boa noite, Auriceia Nascimento, Vanusa, minha amiga, Maria do Socorro Gonçalves, bem-vinda, Lu Batista, que bom tê-la aqui nesse momento, José Hernandes, bem-vindo também, Ângela Melo, muito bem-vinda, Ângela, Juliana Manso e toda a família Manso aí em São Bento do Una, minha irmã Luzia, Chuchu, João Gonçalves, todos que estão participando neste momento. É uma honra tê-los e tê-las nesse momento de reflexão, onde nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, este presente que nós temos, o Deus que nos fala, o Deus que nos salva, o Deus que nos dá coragem. Invoquemos, portanto, a Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não podemos deixar de louvar, de bendizer, de invocar a Trindade Santa em cada ação. Bem-vinda, Fátima Queiroz. Então, qual é a minha proposta? Será uma live bem leve, bem tranquila, onde nós vamos refletir sobre este tempo que nós vamos nos preparar, o tempo da Quaresma. Vamos refletir também alguns versículos da Bíblia, falar da nossa vida, do nosso dia a dia, e quero deixar aqui o convite. Boa noite, Antônia Andrade, bem-vinda. A vocês que estão comigo, quem quiser interagir, quem quiser falar, quem quiser colocar-se na live, é só mandar o convite e nós bateremos este papo interessante. E eu queria começar, nesse momento, falar sobre uma figura muito importante da Bíblia, que é o jovem rico. Vamos começar a refletir sobre o jovem rico. Vai nos convidar a ter uma postura neste tempo quaresmal não, mas por toda a nossa vida, como a Quaresma nos chama à conversão. Vamos falar um pouquinho sobre o jovem rico. E dentro desse tema do jovem rico, nós vamos abordar a questão da oportunidade. Da oportunidade que muitas vezes nós temos e nós não sabemos aproveitar. Que muitas vezes nós desejamos tê-la e não há abertura para que nós possamos fazer acontecer. E quando o jovem rico chega lá em Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 22, o jovem rico chega e Jesus diz, ele pergunta, o que é que eu posso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus simplesmente diz, vai, volta, vende tudo o que tens, toda a tua riqueza, dá aos pobres e me segue.
Jesus já tinha escolhido os 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas ele deu a este jovem a oportunidade de chegar e fazer parte de seu 13º apóstolo. Mas o jovem rico, como muitos de nós no nosso dia a dia, olha, avalia e diz: mas para segui-lo eu tenho que perder tudo, eu tenho que dar tudo que tenho e tudo que eu construí, tudo que eu caminhei, tudo que eu juntei, minha riqueza material, e eu vou deixar para segui-lo? Não. O jovem rico volta. Ele perde esta oportunidade de estar com Jesus, de ser o 13º apóstolo, que Jesus deu a ele essa abertura. E a gente começa esta live refletindo esta atitude do jovem rico e se perguntando até que ponto, muitas vezes, nós não deixamos passar esta graça, esta oportunidade que Jesus nos dá e agimos como jovem rico e ficamos presos e presas aos nossos bens materiais, àquilo que não é essencial, e deixamos de segui-lo. Vamos refletir um pouco sobre isto. Até que ponto? Eu estava lembrando hoje, quando eu preparava a live sobre a oportunidade, e lembrava que aos meus 15 anos de idade, lá em Jupi, quando fui morar na cidade, eu tinha um grande desejo de participar da igreja, de fazer leitura, de cantar. Eu chegava muitas vezes na missa, isso é um depoimento muito particular, mas eu o torno público. Eu chegava muitas vezes na missa e olhava os grupos tocando, e olhava os leitores fazendo as leituras. Eu ia sempre para o primeiro banco. Uma vontade tão grande de ser convidada, de ter uma oportunidade. Demorou muito. Confesso que demorou muito para me darem esta oportunidade. Por quê? Por que demorou tanto? Aí a gente pode dizer, não, porque não era a hora. Não, não é porque não era a hora. Às vezes, essa demora de oportunizar o outro é porque no nosso egoísmo, vamos refletir, no nosso egoísmo, na nossa ideia de que eu sou dona do ministério, eu sou dona da igreja, eu sou dona do grupo, eu não oportunizo. E por ter sofrido isso, num dado momento, lá em Jupi, na verdade, por ter passado por isso na época, desde que eu tive a oportunidade e estive e faço a missão de Jesus Cristo há 30 anos, muito mais, mas assim, participando da igreja ativamente há mais de 30 anos. Eu nunca deixei de dar a oportunidade àquele que chegava a mim, àquele que chega a mim. Porque a igreja de Jesus Cristo, o primeiro recado dessa live de hoje é este. A igreja, já diz, é de Jesus Cristo, não é minha, não é sua, não é particular. Então abramos o nosso coração. Abramos a nossa visão, saibamos oportunizar aqueles que necessitam, aqueles que também têm seus dons, aqueles que sabem que são escolhidos também por Deus. Deus, ele não escolhe só um, ele não só escolheu os 12, Jesus não só escolheu os 12, ele escolheu os 12, ele oportunizou o jovem rico, ele chamou, mas quando viu que 12
era insuficiente para o crescimento do reino, porque esses 12 tomaram posse da Igreja de Jesus Cristo e a expandiram. A nossa missão como cristão é expandir, é torná-lo conhecido e amado. É necessário que ele cresça e eu diminua. Entenda isso. Você que está no ministério, você que está à frente de um grupo, assim como estou, você que diz ser verdadeiramente cristão, semeador da palavra, semeie, transforme, faça esse reino de Deus crescer. Como é bom quando a gente escuta, como é bom e gratificante a gente ouvir falar, dizer: você me ajudou a caminhar na fé, você me ajudou a ser quem eu sou hoje na espiritualidade, você me ajudou, você foi luz, você foi seta. Então vamos sair do nosso egoísmo, vamos sair dessa miséria que nós trazemos, chamado egoísmo, chamado ciúme, chamado poder. Eu tenho posse. Não, nós não temos. O primeiro chamado que Jesus nos faz é este. Vamos deixar nossas misérias, nossas malas cheias de egoísmos e vamos divulgar o reino de Deus. É essa a proposta, é essa a nossa missão, é esse o verdadeiro cristão que transforma. Vamos deixar de brigar, vamos deixar de ser egoístas. Quando eu tive essa oportunidade em Jupi, eu tinha mais ou menos 16 anos, foi quando eu comecei a cantar. Foi quando eu comecei a tocar minhas 3 notinhas. Eu não preciso de sequência, eu não preciso de todas as notas, eu não preciso de conservatório de música, eu não estou para dar show, eu estou para levar a palavra de Deus através do canto. Por isso, o Ministério de Canto, Toque de Deus. Por isso, o grupo de WhatsApp de oração, Toque de Deus. Por isso, tudo aquilo que fizer na missão, toque de Deus. Porque é Deus que toca. É Deus que toca e Ele não toca superficialmente, não. O toque, ele tem que ser do coração. Então, o primeiro convite dessa live de hoje é isso. É este. Oportunize. Faça com que o outro que está com você, ele também tenha esta oportunidade. Porque você não é o dono, você não é a dona, você não é o melhor. Nem Jesus Cristo, o novo Adão, quando ele vem para renovar a aliança, lá no Antigo Testamento, Moisés determinou, não, foi inspirado por Deus para trazer as leis, para trazer os mandamentos. Só que, com o tempo, muitos daquela época, como hoje, foram deturpando algumas leis de Deus e transformando, batendo martelo do jeito que achavam que tinha que ser. Como hoje nós temos pessoas que se acham donos e donas da verdade, pessoas que decoram textinhos, reproduzem, assustam as outras pessoas como se fossem donos. A primeira recomendação, antes da gente querer ser dono da palavra de Deus, é a gente tomar posse da palavra, da verdadeira palavra. Não falemos por aí, em nome do Evangelho, em nome da palavra de Deus, sem ter conhecimento dela, sem aprofundar, sem fundamentar. Não tomemos o nosso povo de Deus como ignorantes, como aqueles que não sabem de nada, porque o povo de Deus sempre soube. O povo de Deus sempre esteve buscando a palavra de Deus. Então não usemos da nossa condição de missionários ou missionárias, de donos da palavra. Nós não somos. Chega. Vamos evangelizar.
Vamos levar esta palavra de Deus. Vamos fazer com que realmente a nossa fala, ela saia de dentro do nosso coração. E não da boca apenas, e não da cabeça, e não do que a gente ouve um outro falar na ideologia dele, na forma como ele interpreta. Tenhamos cuidado, nós temos a palavra de Deus como a verdade. E detalhe, saibamos interpretar esta palavra. Não peguemos ao pé da letra. Para a gente falar, a gente tem que entender de onde ela vem, qual era o contexto daquela época. A Bíblia não foi escrita num estalar de dedos. A Bíblia não foi escrita de um dia para outro. Mais ou menos 1.300 anos. Homens inspirados por Deus. Cada um com a sua visão. Inspirados. E hoje ela está aqui para nos guiar. Não para nos condenar. Não para nos escravizar. Não para nos tornar pessoas que dizem que sabem o que dizem e não sabem de nada. Então, primeiro chamado para esta quaresma 2020, para esses 21, para esses 40 dias que vamos refletir. Tomemos esse jovem rico como um dos nortes para a gente. E aqui eu quero deixar a seguinte provocação para este primeiro momento. Quais oportunidades você tem perdido na sua vida? Quais as oportunidades que surgem diante de Deus e você deixa passar? Uma outra pergunta muito importante. Você tem tido oportunidade? Você tem encontrado uma mão dentro desses ministérios, destes grupos de oração, destes tantos e tantos grupos que tem? Quando você chega, você tem se apresentado, você tem encontrado oportunidade? Se não tem, não faça como eu, que fiquei muito tempo esperando. Vá, chegue junto e diga: eu estou aqui, eu tenho este dom, eu quero servir. Foi assim que eu fiz na época. E as pessoas da época em Jupi lembram, ainda tem algumas pessoas que lembram muito bem disto. Olharam para mim como se dissessem: mas quem é você? Será que você faz alguma coisa? Porque leram o livro pela capa. Não façamos isso. A capa não diz muita coisa. Às vezes a capa é muito ilustrada e não tem o conteúdo. Não leia. Às vezes a capa, o conteúdo, ele é extremo. Conheça primeiro. Não julgue. Porque dentro disso a gente perde muita gente boa. A gente frustra muitos irmãos nossos. E aí é um dos grandes cernes da questão de muitas vezes você não ser acolhido e você ir para uma outra religião, você não seguir religião nenhuma. Nós não estamos na Igreja de Cristo, no catolicismo, para a gente ser dono do catolicismo, do cristianismo. Não, nós estamos para levar a palavra de Deus. Nós estamos para olhar para aquele e dizer assim: você tem jeito, mesmo que ele não tenha. Mesmo que ele não tenha, mas é uma questão de prática, é uma questão de cultivo, é uma questão de formação, é uma questão de ensinar. A quem muito é dado, muito será pedido. Então cabe a nós, ao invés de assustarmos, ao invés de subestimarmos, ao invés de não oportunizarmos, cabe a nós como missionárias que dizemos que somos, fazer isto. Jesus fez isso. O próprio Jesus. Jesus, ele diz todo o tempo: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para, não para trazer a paz, mas vim para trazer a guerra, eu vim para contrariar. Mas esse contrariar de Jesus e essa guerra não é a guerra de briga, de inveja, de mediocridade, não. É aquela impulsão de que a gente vá, de que a gente busque, de que a gente entenda, de que a gente perceba que o novo Adão,
O Jesus que vem no Novo Testamento não veio para destruir o que Moisés nem as leis, nada que o Antigo Testamento tinha pregado. Mas ele vem para dizer, vamos alargar nossa visão? Vamos ser capazes de perdoar? Vamos ser capazes de olhar para o outro? Vamos pegar esta mulher que pecou e que iam apedrejar e dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo lembra dessa passagem bíblica. E Jesus, ele vem para estas pessoas. Ele olhava para todos sem distinção. Ele não disse aos pecadores, você não tem jeito. Ele não disse a Zaqueu, lá em cima da árvore, pequenininho, queria vê-lo, que não vou à sua casa. Quando ele perdoa a mulher, que a mulher vem e agradece por não ter sido apedrejada, porque a lei de Moisés dizia que assim, que a adúltera tinha que ser apedrejada. Jesus vem e faz uma outra reflexão. Ele não destrói a lei, mas ele reflete. Ele diz, quem de vocês não tem pecado? E quando ela o agradece, ele diz, vá e não peque mais. Não cometa mais este pecado. E ela segue grata. Ela segue grata e chega. Então esta mulher, até ela e todos os pecadores tiveram a oportunidade dada pelo próprio Cristo. E nós, pecadoras que somos, queremos estar a todo instante com um falso testemunho, com um falso discurso do amor. O falso discurso do perdão, da partilha, da comunhão. A Quaresma nos convida a refletir. E a minha proposta, enquanto cristã, enquanto pessoa que está à frente de um grupo, o Toque de Deus do WhatsApp, o quanto uma pessoa que está na missa cantando, tocando, dizendo que professa a palavra de Deus através da música, que eu possa chamar a quem quiser, a quem sentir livre a viver de fato essa evangelização, esse toque de Deus, essa busca. Então, primeira reflexão desta live, que ficará gravada para quem quiser ouvir, e peço que vocês que aqui estão compartilhem, podem compartilhar, para a gente levar adiante uma reflexão mais concreta desse Cristo, desse viver a palavra de Deus, respeitando a Santa Bíblia, respeitando o catecismo da Igreja Católica, respeitando os dogmas da Igreja, sem transgredir, mas também sem ter uma visão tão fechada, a ponto de que só uns podem e outros não podem. A palavra de Deus, o reino de Deus, Jesus o traz para todos nós. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O chamado é este. Que essa reflexão da oportunidade, ela chegue a todos nós. Que nós possamos estar voltados para realmente viver. Jesus, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Quando diziam, Cristo, Senhor, eu quero te seguir, ele dizia, certo, podem me seguir, mas eu não tenho aonde, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus começa a evangelização dele já adulto. Apenas 3 anos de reflexão, de evangelização, e ele transforma. Porque Jesus não era de ficar com um discurso em praça pública, como os fariseus e os publicanos. Jesus não era de dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, não. Ele fazia, ele chegava, ele
o testemunho dele nos chama e chamava a todos aqueles naquela época. E ele não era de passar a mãozinha na cabeça, de ficar, não. Quando ele tinha de falar, firme e forte, ele falava. Porque ele estava com a verdade, porque ele além de ser o Filho de Deus, tornou-se humano para estar conosco, mas ele, na sua humanidade, ele dizia o que tinha que dizer. Então, que nós possamos seguir verdadeiramente o exemplo de Jesus. E agora nós vamos refletir sobre a Quaresma, alguns textos da Bíblia, que depois eu vou deixar, no final eu vou deixar no meu Face aí, as citações bíblicas, para que cada um possa tomar posse delas também, se quiser aprofundar melhor. A Quaresma, na Bíblia, já falada na Bíblia, lógico, nós cremos que Jesus verteu o seu próprio sangue para nos salvar e que o seu sacrifício foi perfeito. Desta forma, podemos aproveitar os dias da Quaresma como uma forma de buscar mais a Deus e termos mais intimidade com o Espírito Santo. Perceba que o tempo da Quaresma nos convida a buscar mais a Deus e a ter mais intimidade com o Espírito Santo. O próprio Jesus, em Mateus 4, de 1 a 2, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O próprio Jesus foi tentado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1, 12 a 15. Em Hebreus, lá, diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acaba de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, apresentou-se à direita de Deus. Está em Hebreus, capítulo 10, de 10 a 12. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago 4, de 8 a 10. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Mateus 16, 6, 16 a 18. É interessante essa reflexão sobre o jejum, sobre o momento do jejum. E a gente fica lembrando que muitas pessoas, muitos de nós, ao jejuarmos, temos a necessidade, ou a rezarmos, ou a comungarmos, ou fazermos uma caridade, darmos uma esmola, a gente tem a necessidade de dizer: eu fiz isso. Eu pago meu dízimo, eu pago
todo o meu dízimo, eu tenho o direito eu tenho a salvação. O próprio Deus, a própria palavra de Deus nos alerta quanto a isso. Não precisa fazer cara de misericórdia, porque a sua recompensa você já recebeu. Não precisa mostrar a outro. Então que a gente possa ter essa intimidade com o Pai, que nós possamos de fato viver, é o que eu já disse no começo, falar de dentro para fora, do coração, e não de fora para dentro. Em João 17, versículo, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por enquanto Ele está perto. Isaías nos pede que a gente busque o Senhor enquanto Ele está perto. Não deixemos para depois o que nós podemos fazer agora. Na quarta-feira de cinza, para nós católicos, nós recebemos as cinzas. Antes da pandemia, um sinal da cruz marcado na testa com as cinzas. Este ano, por ocasião do Covid-19, ela será espalhada na cabeça, mas é a mesma cinza. Devemos recebê-la com a mesma fé, com a certeza de que estamos recebendo o nosso selo de cristão e o nosso pedido, o pedido à nossa conversão, dizendo que nós somos do pó e ao pó nós voltamos. Tem uma canção muito interessante, muito linda, que inclusive vamos cantar na quarta-feira de cinza, que é justamente, vou tocar lá agora para ilustrar essa questão da cinza, e nós vamos entender como ela é linda. Vamos lá. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz só posso exclamar: teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza e minha pequenez. Que posso dar-te eu, só meu ser, teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. É este o convite que a gente tem, é esta afirmação que nós temos nessa quarta-feira de cinzas, que nós viemos do pó e ao pó nos voltamos. Aí eu retorno à reflexão inicial. Se nós nascemos do pó e ao pó voltamos, para que tanta arrogância?
Para que tanta soberba? Para que tanta ganância de querer ter para si o que é de Jesus Cristo? Para quê? Vamos refletir. Vamos refletir. Continuando a nossa reflexão sobre a Quaresma. Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido. No segundo Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essas são as palavras de Deus, para dizer que a misericórdia dele é infinita, que se a gente clama o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, ele salva. Isso aconteceu em Nínive. Quando Nínive ia ser destruída, ele envia o profeta Jonas. O povo recebe a profecia, acredita nesta profecia e são salvos. Rogério está dizendo: boa noite, minha irmã, sinta-se abraçada por todos nós da colônia. Um beijo bem grande a vocês da colônia, lugar onde cresci também na minha fé. Um grande abraço a Lúcia, minha catequista, alguém que vive muito presente na minha vida. Quando for a Pernambuco, irei visitá-los com a graça de Deus. Em Joel capítulo 2, versículos de 12 a 13, diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não inveja a desgraça. O tempo da Quaresma é um convite. E Joel diz aqui: rasgue o coração. Como é forte. Ana Maria, eu vou pegar o meu coração, arrancar do meu peito e vou rasgá-lo. A palavra diz assim: rasguem, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Não é pegar, arrancar o coração e rasgá-lo, a carne, não. É se colocar diante dele, é dizer para ele: meu coração é para ti, Senhor. Um coração de amor, um coração de bondade, um coração de ternura, um coração sem maldade. Um coração que veja no outro o que ele tem de bom. Um coração que professe de fato que Jesus Cristo é o Senhor. Mas não um coração endurecido, não um coração egoísta, não um coração envaidecido. Não um coração envaidecido. Laura, é a minha voz que está baixa ou é aqui as músicas? Por favor. Qual é o volume? O volume da minha voz ou o volume das músicas? Esclareça aí, por favor. Então, é esse o coração que a gente precisa estar voltado para Deus. Um coração para amar, para perdoar, para sentir. É esse coração que Joel aqui nos fala. O jejum,
Lá em Isaías deixa muito claro: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é, não, é partilhar sua comida com o faminto. É a voz que está baixa. Deixa eu baixar aqui. Melhorou? Encontrou? Tá melhor? E agora? Oi? Melhorou a voz? Me dê em retorno, por favor. Oi, me dê o retorno, a voz melhorou o volume? Então, Isaías, quando ele fala, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é a partilha da sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Jesus, ele vai nos dizendo através, a palavra de Deus vai nos dizendo através destes versículos que vou partilhar com vocês o que é verdadeiramente o jejum. Então, que nós possamos fazer acontecer o jejum, que nós possamos viver a palavra, que nós possamos de fato fazer acontecer esse reino de Deus. É essa a nossa proposta, é esse o nosso propósito. Nesta quaresma, cada uma de nós, que nós possamos ter um propósito, que nós possamos fazer um propósito, como todos os anos algumas pessoas fazem, que nós possamos de fato viver o nosso preceito. Não façamos negociação com Deus. Vou fazer meus 40 dias de jejum para poder receber esta graça. Não, não façamos assim. Não é uma barganha, não é um comércio. Que nós possamos fazer para aumentar em nós, de fato, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Boa noite, Edna. Bem-vinda, minha afilhada. Que Deus te abençoe. Então, o convite hoje para a gente nessa live, essa live surpresa, é que nós possamos refletir a nossa postura enquanto cristãos, enquanto cristãs. Que nós possamos dizer verdadeiramente que seguimos a Jesus Cristo. Que possamos seguir a Jesus Cristo da forma mais pura e honesta. São Francisco de Assis já dizia: olhe bem o seu testemunho, olhe bem a forma como você vive, porque a sua vida ela deve ser o Evangelho. E as pessoas podem olhar para você e ser a única leitura que elas façam do Evangelho. Portanto, tome cuidado. Portanto, seja testemunha. Seja aquilo que você prega. Em uma outra live, nós vamos falar sobre os falsos profetas. Em um outro momento, assim, a gente entra e bate um papo sobre os falsos profetas. Como identificá-los dentro da igreja? Como identificá-los no nosso dia a dia? Porque está assim, está cheio.
não só na católica, mas em outras religiões também. Nós vamos refletir o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas. Hoje, tudo que foi falado sobre a Quaresma, sobre a oportunidade, partiu do grande livro da vida, a Bíblia Sagrada. E é com ela que eu vou concluir essa reflexão de hoje, com um texto lindíssimo, conhecidíssimo por todos nós, que é Coríntios 13, a excelência da caridade, a excelência do amor. E uma das grandes virtudes na Quaresma que a gente tem que viver é a caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. A caridade é na tradução da Bíblia Ave Maria. Na Bíblia Pastoral é o amor. O amor é paciente, o amor é compassivo. Mas para hoje, para nós refletirmos sobre a Quaresma, para nos prepararmos melhor, a caridade. Que nós possamos praticá-la, que nós possamos vivê-la, que nós possamos testemunhá-la. E que Jesus Cristo, Ele, que deu a vida por nós, obediente ao seu Pai, Ele, que foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites pelo demônio, que tripudiava dele: se és mesmo filho de Deus, pula, salta deste vale, come, te alimenta. Tudo isso Cristo passou por nós. E nós, na nossa pobreza espiritual, e nós, na nossa mediocridade, ainda reclamamos, ainda duvidamos deste Cristo que salva, que liberta, que nos dá coragem, que deu a vida para nos salvar, mesmo sendo Ele o Filho de Deus, mesmo sabendo que não tinha cometido crime algum,
mas foi crucificado, foi julgado, foi condenado para expiar os nossos pecados. Então, neste momento, coloquemos diante de Cristo toda a igreja presente no mundo. Coloquemos todos aqueles que servem à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. De modo muito especial, coloquemos o clero, o Santo Padre, o Papa Francisco, os religiosos e religiosas, os líderes de comunidade, aqueles que estão cheios da graça. Que nós sejamos cristãos leigos, propagadores da palavra. Que nós tornemos Jesus conhecido e amado. Que nós possamos dizer, como São Francisco dizia, diante da cruz: meu Deus e meu tudo, tu és o sumo bem. A honra, a glória e o louvor somente a ti convém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos colocar também, diante desse nosso momento, a Mãe de Jesus, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero agradecer a todos e a todas que estiveram nestes poucos minutos de reflexão. Que nós possamos nos preparar cada vez mais. Na próxima live eu convido que você entre ao vivo, que você possa também refletir. Eu lhe dou esta liberdade, pautada na palavra de Deus, pautada na sua experiência de vida. Todos vocês que aqui estão são convidados. E para encerrarmos, não poderia deixar de ter a bênção de São Francisco. E junto a Francisco, eu vou virar a câmera para que a gente possa ver Francisco e Clara de Assis. Eles que, e também Nossa Senhora. Eles, Francisco, que recebeu os estigmas de Cristo, que se assemelhou tanto a Cristo que recebeu os estigmas e converteu-se aos 25 anos. Clara, seguidora de Francisco, que ia lá no leprosário, onde o evangelho era sobre os leprosos, e eu lembrava dessa fala, dessa vida de Clara, que ia ao leprosário. E Francisco, nesse tempo, tinha horror aos leprosos. Mas vendo Clara, dando esse testemunho, vivendo esta vida, ele foi também percebendo que aquele leproso era filho de Deus. E depois, quando Francisco se converte, Clara sai e vai também ao encontro de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face, tenha de nós misericórdia, volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir essa música, Nascer de Novo da Água e do Espírito, para que a gente possa se renovar e renascer. E mais uma vez, que Deus dê a cada um de nós que aqui estivemos, aqueles que ainda vão assistir, uma santa quaresma. Que possamos viver, fazer os nossos retiros. E retirar-se é silenciar, é estar diante dele. Amém. Tudo que eu mais quero é te adorar. Tudo que
fiel.